todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha, eu sou doutoranda em Educação e você está no canal A Corrente. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à temática que nós estamos abordando nessa época tão importante de isolamento social em que a EAD nunca esteve em pauta. E aí nós tivemos já muitos vídeos que foram super bem aceitos, alguns nem tanto, mas vídeos que suscitaram discussões. E quando a gente pensa sobre, quando a gente reflete sobre EAD, quer dizer que está funcionando. Então se você gostou, se você curtiu, se você está aqui no nosso canal, conheça nossos outros vídeos. Quem tem medo de EAD, a EAD e a aplicação da EAD em tempos de Covid-19, enfim. São vários vídeos produzidos para você, educador, para você pai, para você professor, para você que tem interesse na temática e que está, como eu, neste momento agora de isolamento social, tendo um contato mais próximo com a educação. É importante deixar claro que eu sou mestra em Educação e Formação de Formadores e eu sou, desde 2015, especialista em planejamento, implementação, gestão de avaliação à distância. Então tudo isso faz com que eu tenha um pouquinho de bagagem e a gente consiga ter uma discussão sobre EAD num nível um pouquinho mais elevado, no sentido de não ficar só no senso comum. Então a gente está tentando aqui que nós cheguemos, a ideias mais esclarecidas sobre o tema, tá bom? Então se você curtir, já dá aí o seu like, já fortalece aqui o canal, compartilha com as pessoas, ativa o sininho e inscreva-se aqui no canal para que você receba as nossas dicas. Nós vamos ter vídeos aí, desde vídeos sobre a parte teórica de educação à distância até vídeos práticos de como gravar uma videoaula, como postar esse conteúdo de maneira simples para que você, professor, que não tinha tanta experiência, consiga ter. E para que você, pai, entenda esse momento que nós estamos passando. Então, o vídeo de hoje, ele é um vídeo que surge lá no vídeo Quem tem medo de EAD? No vídeo Quem tem medo de EAD, nós fizemos várias discussões sobre quais são os profissionais que mais têm medo, ou quais são os aspectos da EAD que deixam medo em nós, professores, em nós, pais, em nós, educadores. Aconselho você, se não assistiu ao vídeo ainda, que assista. Neste vídeo, nós começamos a dizer a importância. Tem muita gente que acha, tem muitos posts no Facebook de a pandemia ou essa época provou que um professor nunca vai ser substituído por tecnologia. Claro que não. Até porque nós, professores, nós somos pessoas. E pessoas são insubstituíveis. Pessoas têm dignidade. Ou seja, nenhuma pessoa tem um preço. Nós somos pessoas de valor inestimável. Não existe o que possa comprar uma pessoa. Então a mesma coisa a gente pode pensar em educação. Não existe nada que vá substituir você, professor. O que você faz, o que você trabalha. Daí a importância e a responsabilidade que você tem que ter, inclusive em EAD. E aí, para que a gente entre no tema realmente, efetivamente, nós vamos falar hoje sobre EAD e afetividade. Quando a gente pensa em afetividade, as pessoas pensam, afetividade, coração, emoção. Mas a afetividade vai muito além disso. Então a gente vai buscar aí em Vallon, em outros estudiosos, para que nós entendamos o que seria a afetividade e como que ela pode ajudar na EAD, na educação à distância. Então a gente começa retomando conceitos que nós já trabalhamos em outras aulas sobre o que é EAD. E aí a gente vê que a educação à distância ela é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Então a gente já conversou no vídeo anterior, acontece ou pelo WhatsApp, ou pela internet banda larga, ou por AVAs, enfim, nós temos meios de tecnologia de informação e comunicação que auxiliam. E é importante dizer que os estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em lugares e tempos diversos. Então, mesmo que você esteja numa videoaula, acabei de sair de uma videoaula no Zoom, mesmo no Teams, mesmo que você esteja numa videoaula, uma videoconferência, se você está em um lugar diferente do seu professor, do seu tutor, isso é EAD, isso é educação à distância. E essa definição está presente no decreto 5622. Aí a gente vai dizer só comentando os tipos de EAD, porque a gente acha que EAD é só computador, e educação à distância não é só computador. A gente tem até Charles rolando de, é absurdo, educação à distância numa casa simples, num barraco, numa comunidade, enfim, nós temos várias possibilidades de EAD, inclusive sendo utilizadas pelos governantes, então, e pelas escolas e instituições. Então a fase textual, que vai de 1890 a 1960, ela diz da EAD em que você tem uma parte unilateral, você manda o conteúdo impresso em forma de texto, estamos usando ainda hoje. Nós temos a fase analógica, que é a fase que a gente vai ter TV, ou mesmo que a gente pode pensar hoje, está tendo além da TV, que nós vamos ter canais que estão distribuindo aí esse conteúdo, estão divulgando esse conteúdo, nós vamos ter também rádios, radiodifusão, para que o conteúdo chegue até as pessoas.
A gente tem a parte da internet, que nós não tínhamos muita interação, era no início da internet, a partir dos anos 90. E aí a gente vai ter atualmente uma quarta geração, uma quarta fase da internet, da EAD, que é a fase da internet de banda larga. Então eu só consigo participar de uma videoconferência e ver meu professor em tempo real por conta da internet de banda larga. Então é um dos avanços aí que nós temos. E aí, o que nós vamos falar? É muito importante para a EAD funcionar que nós pensemos que não é uma coisa estática, não é uma coisa que tem que estar sem sentimento. Ela tem que ter afetividade, ou seja, a preocupação do modo como o professor afeta o aluno. Então a afetividade, ela vai para além de sentimentos. A afetividade vai no sentir e vai na impressão que o professor deixa para o aluno. Então você, professor que está desenvolvendo o seu curso à distância, seu curso em EAD, a sua matéria, a sua disciplina, você precisa pensar o seguinte: não é porque eu estou distante espacial ou temporal, quer dizer, estou no mesmo espaço e no mesmo tempo que o meu aluno, que eu não tenho que levar em consideração as especificidades. E isso é bom, porque mesmo que nós estejamos à distância agora, todos nós professores já conhecemos a nossa turma. Mesmo que fosse uma turma nova, você já teve contato proximal com o seu professor, com o seu aluno. Então dá para você imaginar qual é o perfil, como que as pessoas têm, aqueles alunos que têm mais dificuldade, aqueles que não. Então você tem que ter a preocupação de que modo a minha aula está afetando, está tratando, está causando impacto no meu aluno. Positivo ou negativo, depende do modo da sua aula, ela pode causar um impacto muito bom, uma afetividade positiva, é isso que a gente quer. Ou a sua aula, sua videoaula, o seu conteúdo pode estar causando um estresse, um desânimo, enfim, uma sensação ruim no seu aluno. E aí a gente tem uma afetividade negativa. E é isso que nós precisamos de ter. Na EAD é necessário que haja uma afetividade e uma afetividade positiva. Ou seja, que a minha aula chegue para o meu aluno e que ele sinta essa aula e que ele seja afetado de maneira positiva. Então vai para além de coraçãozinho, de emoção, que as pessoas que falam tanto de afetividade na educação criticam. E aí a gente começa a dizer, a emoção, ela tem mas tem emoção? Sim, a afetividade também implica emoção. A emoção tem a necessidade de suscitar reações similares ou recíprocas em outrem, e inversamente. Tem sobre o outro uma grande força de contágio. Então, se a minha aula, se eu, professor, estou demonstrando, então a gente pode pensar que a afetividade é como eu afeto, é o contágio emocional, é o contágio do clima. Se a minha aula eu estou fazendo com desgosto, com desânimo, como se fosse uma coisa mecânica, vai atingir meu aluno desse modo. Se eu pensar numa aula que é mais dinâmica, numa aula que é como se eu fosse numa sala de aula, isso aqui é complicado dar aula aqui pro celularzinho, pra telinha, eu sei que é complicado, mas eu tenho que tentar fazer com que isso seja o mais natural possível, porque quanto mais eu fazer com que seja natural, mais o meu aluno receberá e será afetado de maneira natural, ou seja, a gente tem um contágio. As aulas mecânicas fazem alunos mecânicos, tem uma afetividade negativa. Aulas mais dinâmicas, meu aluno sente isso de maneira mais dinâmica também. É difícil ficar indiferente às suas manifestações, não associar a ela através de arroubos e de mesmo sentido, complementares ou mesmo antagônicos. Então a gente vai ter essa similaridade, esse contágio. Então que suas aulas, professor, tentem ser o mais naturais, o mais positivas possível. Por mais que seja um momento delicado para você, que você consiga ter o profissionalismo nesse momento de mostrar, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas não é que nem aquele professor que fala assim, gente, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Sabe, eu tô com saudade, né? Essa aula aqui vai ser muito boa. Eu tô afetando de maneira positiva o meu aluno? Claro que não. Olha a diferença. Gente, na aula de hoje nós vamos aprender. Estamos com saudade, logo nos encontraremos. E aí, claro que depende de estilo. Mas se você tiver um estilo, mesmo que seja mais reservado, e agir com naturalidade, com confiança na sua EAD, na sua educação à distância, o aluno vai sentir isso, vai se contagiar. Então quem fala pra gente é Valon, que a gente vai dizer assim, que é um dos estudiosos da educação mais voltados a essa área de afetividade. Depois a gente pode fazer aulas para Valon, né, mais a fundo. A influência da afetividade. As influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço não podem deixar de exercer uma ação determinante na sua evolução mental. Então eu sou afetado pelo meio desde criança e isso afeta a minha evolução mental, a minha cognição, a minha aprendizagem. E aí a gente diz, não porque originem completamente suas atitudes e as suas maneiras de sentir, mas pelo contrário,
precisamente porque se dirigem, à medida que eles vão despertando, aos automatismos que o desenvolvimento espontâneo das estruturas nervosas mantém em potência. E por seu intermédio, as reações íntimas e fundamentais. Assim se mistura o social com o orgânico. Ou seja, o meu desenvolvimento, a minha aprendizagem, desde o meu berço até quando eu continuar aprendendo, que é até o momento em que eu vou falecer, eles têm essa noção do orgânico e do social, essa relação. Então, por isso que é importante você, professor, criar um clima que seja agradável e positivo para o seu aluno, mesmo na educação à distância, na EAD. E aí a gente vai dizer, a influência positiva ou negativa, que eu estou falando tem. A relação afetiva que estabelece a cada momento com cada acontecimento do seu universo predomina sobre o pensado e determina. Então, essa influência que eu sofro assistindo uma videoaula, lendo um conteúdo, ela traz um aspecto para mim, né? Ela tem uma influência, ela tem um contágio para mim, aí vai determinar um pensado positiva ou negativamente, as características que atribui aos objetos, pessoas ou situações com quem lida. Embora saiba que as coisas, pessoas e acontecimentos têm uma individualidade estável, a compreensão que tem deles está diretamente relacionada às suas experiências emocionais. Então, o Amaral está dizendo pra gente que eu falei. A sua influência pode ser positiva ou pode ser negativa. Se você demonstrar insegurança, se você demonstrar que não está satisfeito, que não está gostando com a aula que você está ministrando, certamente seu aluno vai sentir a mesma coisa. Então nós temos que tentar, nas nossas aulas, sermos o mais natural possível, por mais que nós estejamos dando aula para uma lente. Mas nós temos que imaginar que eu tenho do outro lado uma pessoa que é contagiada, que é afetada positiva ou negativamente de acordo com o que eu passo para ela, com o meu estado emocional, com a minha conduta. Ou seja, como que você, professor, está lidando com EAD? Com segurança, com otimismo, com confiança ou com insegurança, com desleixo, enfim. Pense nisso porque isso vai influenciar na sua aula EAD. E a gente começa a dizer que a afetividade ela também está na linguagem, ou seja, eu vou afetar meu aluno de maneira positiva ou negativa na EAD, isso também tem a ver com a linguagem, não só com as minhas expressões faciais, a aula vai ser muito boa, a aula vai ser muito boa, a aula será muito boa, até a parte da linguagem, e aí a gente vai ver isso na linguagem que a gente vai usar para isso Bakhtin. Toda palavra comporta duas faces, a gente está falando de positiva ou negativa, de dualidade, né? Ela é determinada tanto pelo fato de que a procede de alguém, então a fala vem de alguém, como pelo fato de que se dirige a alguém. Então eu estou aqui falando, mas você está louco, não está falando com ninguém, está falando com o celular? Não, mas eu estou imaginando que eu estou aqui falando, então ela tem uma dualidade, porque tem eu que falo e você aí do outro lado da tela que está me ouvindo. E eu posso afetá-lo positiva ou negativamente, dependendo da minha conduta. E a gente vai, através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. Então, através do vocabulário que eu uso, das palavras que eu escolho, não só das minhas expressões faciais, como eu disse, eu também causo uma afetividade tanto no outro como no coletivo, se tiverem várias pessoas me assistindo. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim, numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu interlocutor. Então eu tenho que pensar, e é muito legal a gente imaginar isso, tem muitas pessoas usando a educação à distância pensando assim, é pegar o material presencial e colocar o material na internet que vira EAD. Não é só isso. A educação à distância, ela pressupõe uma ponte. Então, na educação presencial, eu tenho aquela reação automática. Se eu estou explicando e eu estou vendo que os alunos estão assim, a própria afetividade deles perceber, nossa, eles estão me demonstrando que não estão entendendo. Eu modifico, eu explico novamente, eu posso perguntar, alguém tem dúvida? Aqui eu posso perguntar, alguém tem dúvida? Eu vou conseguir esse retorno? Não. Então, por esse sentido, a gente tem que imaginar que na educação presencial, a gente tem coisas que na educação à distância nós não temos. Então, a linguagem, o escrever na educação à distância, ele tem que ser o mais claro possível.
Para quê? Para que eu afete meu aluno de maneira positiva, para que ele se sinta seguro. Então, quando você vai ver o material EAD bem elaborado, a gente vai ter depois uma aula sobre isso, produção de material, ele tem que ter uma linguagem que leve em conta o aluno. Então, eu estou escrevendo para criança, eu tenho que imaginar a criança. Estou escrevendo para jovem, tenho que imaginar o jovem. Mais do que adequar ao público, eu também preciso de adequar e imaginar que eu tenho que ter explicações prévias. Se em sala eu consigo apontar e mostrar, lá no texto não. Então eu tenho que falar assim, olha, se eu tenho um texto escrito, né? Verifique o título da matéria, verifique essa frase, escrevo. Então a nossa linguagem, ela tem que ser muito mais completa. Ela tem que imaginar que eu não estou escrevendo e não estou falando só para mim, eu estou falando para o outro. E a ponte entre nós dois, ela é a minha linguagem. Então a preocupação de você usar palavras certas, usar palavras que sejam claras e objetivas para que a pessoa do outro lado entenda. E aí, caso ela não compreenda alguma coisa, você mesmo como professor, pensando na linguagem, tem que falar assim, então, acho que os alunos vão ter dúvida nessa parte. Você fala, olha, pode ocorrer um problema, por exemplo, você pode ter dúvida, afetividade é só sentimento? Olha, essa dúvida que você pode ter, fica esclarecida com o seguinte, afetividade não é só sentimento, a afetividade é o modo como eu afeto o outro, que pode ser positivo e negativamente. Isso implica tanto emoções quanto a própria linguagem. Daí a preocupação de eu imaginar que a EAD tem que se preocupar com o outro. E aí a gente vem. EAD não é isolamento. Maturama, em 98, ele diz o seguinte, a preparação de um material didático e a condução de um curso em EAD não pode prescindir da sensibilidade e afetividade, ou seja, eu tenho que sentir meu aluno. E professor, você tem 10 mil passos à frente do que um curso à distância. Por quê? Porque você, professor, este ano letivo de 2020 já teve contato com o seu aluno. Então você conhece o seu aluno. Ah, mas eu não conheço a fundo porque eu não consegui fechar o bimestre. Mas você tem noção de que aluno é esse. Então você tem que pensar que você tem que ter uma sensibilidade e que você tem que refletir sobre o modo como você afeta esse aluno. Pela linguagem, pela expressão facial, pelo que você mostra para ele. Se você demonstrar segurança, ele vai ter segurança. Um processo educacional não pode alicerçar-se apenas na racionalidade, não é apenas na racionalidade. Não é só pela lógica o aluno tem que, não. Vamos ter um pouquinho de sensibilidade. Eu acho que isso aí tem professores que tem muito e tem professores que não desenvolvem nem na educação presencial. Eles dão aula como se houvesse ali na frente um papel de parede. Então nós temos que pensar em ter essa sensibilidade e essa aproximação dos nossos alunos. Uma equipe pedagógica deve estimular esses sentimentos com o objetivo de promover as condições adequadas para que o processo de ensino-aprendizagem desenvolva-se de maneira positiva. Então a gente está falando da afetividade positiva, o modo como eu afeto meus alunos. E aí a gente pode dizer que hoje, felizmente, pela internet banda larga, nós temos os AVAs, que são os ambientes virtuais de aprendizagem. E toda a gama de ferramentas que as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, elas proporcionam. Elas trouxeram para a EAD a possibilidade de, no espaço virtual, dar vazão à afetividade, ou seja, o modo como eu afeto o outro, e a colaboração entre alunos e professores, fisicamente distantes e cognitivamente muito próximos. Então você tem Salles e Nonato dizendo o seguinte, quando chegaram os ambientes virtuais de aprendizagem, quando eu estou numa videoconferência, quando eu estou numa videoaula, eu consigo, mas você não consegue ter tanta proximidade com o aluno, mas eu consigo afetá-lo positivamente pelas minhas expressões faciais. Quando eu estou numa videoconferência, quando eu estou numa aula online, num aplicativo ou num AVA, eu consigo demonstrar para esse aluno e me sensibilizar, estar mais próximo a esse aluno, mesmo que eu esteja distante. Tanto é que, já disse em outros vídeos, a educação à distância que mais funciona no país hoje, ela utiliza videoaulas. E por que videoaulas? Porque você consegue ter a afetividade da expressão facial e da linguagem que às vezes na escrita a gente tem prejudicada. Eu não consigo mostrar na escrita os meus sentimentos e as minhas expressões faciais, como aqui, por exemplo. E aí a gente vai. A autonomia para estudar é na EAD um requisito muito importante. Mas estudar à distância não deve ser sinônimo de abandono. O teu aluno não está abandonado, não. Solidão. Contar com a ajuda de um tutor para superar as eventuais dificuldades, para ajudar na organização dos estudos, na interação com os estudantes, na pesquisa e no uso adequado dos ambientes virtuais de aprendizagem, pode ser fundamental para a continuidade e progresso do aluno no curso. O tutor, mais que um profundo conhecedor do assunto, precisa ser especialista em estimular pessoas a superar dificuldades e limites. Uma boa tutoria e um bom material de estudos são ingredientes essenciais
para um curso de qualidade em EAD. Então eu já fiz muitas formações de tutores e a gente sabe que o tutor é aquele que vai motivar o aluno, aquele que vai afetá-lo de maneira positiva. Porque muitas vezes o professor, até anteriormente, ele era apenas o desenvolvedor do material didático ou das videoaulas. Quem tinha o contato, quem tiravam as dúvidas dos alunos eram os tutores. E eu acho que neste momento de Covid-19, uma coisa muito boa é que o professor que elabora o conteúdo, que pensa na afetividade, no modo que vai afetar o aluno dele, ele também é aquele que depois responde no fórum, que responde as dúvidas. Então, pra gente perceber o quanto que a gente pegar desse limão e transformar numa limonada, o quanto que nós podemos aprender e o aluno. Então, nosso aluno nunca estudou à distância, nem nós. Então, nós precisamos desenvolver técnicas de aprender para demonstrar segurança para esse aluno, para eu responder esse aluno de maneira clara, para eu mostrar para ele que vai dar tudo certo, que eu estou confiante. Nós, professores, somos os adultos da relação, ou os adultos que dominam, se eu dou aula para adulto, mas os adultos que dominam ali a educação, são os mediadores. Então nós temos que ter essa segurança para trabalhar com EAD. E aí eu posso até ter aulas de como organizar a tua rotina, né, conversar com o aluno, porque a gente não, infelizmente, não formou nossos alunos para autonomia. Nem nós mesmos fomos formados para isso. E agora a gente vai ter que desenvolver. E você, professor, se estiver preocupado mesmo com o aluno, com o modo como a sua aula vai afetá-lo, se positivo ou negativamente, você vai ficar atento e mais sensível. E de repente, uma primeira aula só pode ser como nós vamos organizar as aulas, como que vai funcionar, né? Ficar disposto, né, disponível para tirar dúvidas, para mostrar que vai dar certo. Você é um grande incentivador. E você precisa, neste momento, principalmente porque não tem como o aluno desistir do curso dele, precisa de concluir, né, o semestre e o ano dele letivo. E você vai ser um grande colaborador, tá, professor? E a gente segue dizendo a importância do material didático. Essa aqui é uma citação Rocha 2015, é minha, no meu trabalho de conclusão para o curso de especialização que eu fiz sobre educação à distância. E eu falo de produzir material didático já em 2015, tá? Produzir um material didático não constitui tarefa fácil, não é fácil. A transposição didática, ou seja, tornar um assunto inteligível, compreendido e palatável ao público a que se destina é um desafio que exige do elaborador conhecimentos multidisciplinares. Rosana, não tenho. A gente está ajudando aqui. Essa aula hoje é um conhecimento, né? Eu estou falando de afetividade que interfere no material didático. Numa outra videoaula eu vou falar sobre o roteiro, sobre a escrita, sobre expressões faciais na gravação de videoaula. Então tudo isso contribui, tá bom? E aí a gente vem como pedagogia, e como que quais conhecimentos nós temos que ter? Pedagogia, que nós temos muito, porque nós somos formados nesse sentido. A maior parte dos professores tiveram matérias pedagógicas. Didática, mas aí entra informática. Nós temos que dominar o mínimo de as tecnologias. Vamos trabalhar isso também aqui no canal. E, claro, o domínio técnico do tema que pretende trabalhar. Isso aqui é óbvio, né? Eu preciso trabalhar sobre língua portuguesa e sobre educação à distância, eu tenho que dominar tecnicamente esse assunto. Em suma, produzir um material didático que atinja o público com eficiência e eficácia, quer dizer, que funcione, exige dos profissionais que estão preparando grande habilidade de comunicação. Então, se você é um grande comunicador, você está com 10 passos à frente. Eu tenho professores que eu solicitei para eles, eu sou gestora escolar no município de Santana de Parnaíba também. E eu sou professora no ITB, em Barueri, na FIEB, Fundação Instituto de Educação de Barueri. E num eu sou professora e no outro eu sou gestora. Num que eu sou professora, estou gravando videoaulas sobre gramática, sobre produção de texto, estou disponibilizando. Num que eu sou gestora, eu não cheguei de cara para os professores e falei, olha, produza uma videoaula. Mas eu sugeri uma coisa assim, olha, faça um vídeo de apresentação. E foi muito legal, porque a gente percebe que mesmo aqueles professores que falam, não, mas eu não gosto, nunca fiz isso, aí não vai dar certo. Se o professor está disposto, como a minha equipe de professores lá no colégio em que eu sou diretora, todos se comprometeram, todos fizeram e foram muito bem, arrasaram. Então eu acho que é o momento de você pensar que você pode arrasar, professor, isso mesmo. É o que a gente está falando aqui. Você pode pegar esse momento de limão, de problema da quarentena e transformar numa limonada de conhecimento. Rosana, não sei como, Rosana, não sei porquê. Na aula de hoje você aprendeu. A primeira coisa é, você sabe o que é afetividade? É o modo como você afeta o seu aluno, seja positiva, seja negativamente. Ele implica desde as condições de expressões faciais até a sua linguagem, o modo como você se coloca. Então pense, neste momento seus alunos vão precisar de afetividade e de afetividade positiva sua. Então, professor e professora, quer aprender mais? Vem com a gente e vai dar super certo, porque a gente está fazendo desse limão da quarentena uma limonada de conhecimento e nós vamos
tirar de letra esse momento, tá bom? Se você curtiu aqui, coloque seu like aqui, compartilhe o seu vídeo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos. É uma aula, mas é uma aula que já dá um norte de o que a gente vai ter que fazer. Nós estamos aqui, vamos ajudar em várias videoaulas sobre AD. Então se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Um grande beijo, a gente vai se falando. Tchau, tchau!